De repente as coisas mudam de lugar. De repente você passa a ter mais responsabilidades. De repente você começa a liderar. Muito bem, eu sou Santucci, esse é o 955, onde 5% das pessoas do mundo fazem a diferença. 5% das pessoas do mundo são líderes. Ufa! Mas e aí? Quando isso chega e a gente não se sente preparado? Vamos falar desse sentimento que é o sentimento de assumir a responsabilidade de liderar pessoas. Muitas pessoas chegam nesse momento, primeiro, não acreditando em si, não acreditando no próprio potencial, na própria capacidade. E por que essa diferença entre capacidade e potencial? Porque a capacidade é o que nos leva à condição de liderar. Potencial é aquilo que nós temos a melhorar. Portanto, muitas vezes nós chegamos nessa situação e não conseguimos entender se nós temos capacidade, potencial ou nada disso. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o resultado que esquecemos o caminho. Mas a liderança, muitas vezes, e esse sentimento que nós carregamos quando chegamos nela, é por conta do foco. Nós começamos a colocar uma lente de aumento, uma lupa diante de um problema. Então, aquilo que deveria ser uma grande satisfação, de fato vira um grande transtorno na própria vida. E aí começam os deslizes. A liderança acontece muito antes até deste papel nos ser dado. Nós passamos a liderar, primeiro, as nossas próprias vidas. Depois, a vida das pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós nos tornamos líderes, e aí sim, competentes ou não, quando, por exemplo, nos casamos, nos juntamos com alguém, quando nós temos filhos, né? E este é um papel de grande liderança. Esse é um papel que muitas pessoas acabam se sentindo mal quando chegam. Muitas vezes é importante nós olharmos para nós mesmos e entender se é o momento de assumir esse papel. Não só da liderança dentro de empresas, dentro dos seus negócios, mas da sua própria vida. Um dos pontos importantes é fazer sempre uma autorreflexão. Quanto de mim é vítima, quanto de mim protagoniza? Bem da verdade, quando nós conseguimos responder essa pergunta, nós começamos a dar caminhos em direção à liderança. E outro erro bastante comum é que as pessoas perseguem tanto a liderança, achando que liderar é mandar nos outros. Ledo engano. Os bons líderes são aqueles, inclusive, que fazem com que os outros cresçam ainda mais. Eu gosto de dizer que os bons líderes são aqueles que não ficam em cima, mas que ficam embaixo. Como se fosse uma pirâmide, os líderes são a base. Os líderes fazem com que os seus liderados cresçam, que subam nessa pirâmide. E quanto mais a gente cria essa habilidade, mais nós ganhamos pessoas competentes para serem lideradas por nós e, ao mesmo tempo, crescendo, ou seja, desenvolvendo o potencial, transformando o potencial em capacidade. E quanto mais pessoas assim nós temos na nossa equipe, mais fácil é a nossa liderança. Liderar é, antes de tudo, entender que são pessoas, que nós precisamos entender de sentimentos. Precisamos entender, muitas vezes, como as pessoas se sentem fazendo aquilo que fazem e como elas se sentem fazendo o seu melhor. É entender o que cada um faz de melhor para que eles possam fazer cada dia melhor ainda. O sentimento da liderança passa muito por essa síndrome do impostor, aquela sensação de que nós não somos capazes, ou a própria síndrome do impostor, de achar que somos capazes demais, e aí nós nos perdemos na falta de humildade e a capacidade de aprendermos mais. Então é sempre um papel de muito equilíbrio.
entre saber e querer saber mais, e principalmente saber de si e saber dos outros. O sentimento da liderança é algo inexplicável para uns ou para outros, mas conduzir esse papel é algo que nos torna, com certeza, pessoas cada vez mais diferenciadas, pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Eu sou Santucci, até o próximo 95.5.